não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ou seja, quando qualquer pessoa se apresentar em público com uma proposta qualquer que implique a concentração do poder, seja imediatamente retirada da vida pública. Qualquer proposta que esteja direta ou indiretamente escorada na mentalidade revolucionária tem que ser rejeitada, ainda que ela seja boa. Mas o problema não é a proposta, o problema é a pessoa. Note bem, o movimento revolucionário não se constitui de uma ideologia ou de um projeto político. Isso já está mais do que demonstrado. As ideias mais disparatadas, mais incongruentes, podem ser defendidas pelo movimento revolucionário. Não é aí que está o seu ponto de coerência. O ponto de coerência está no negócio que se chama associação, ou que se chama movimento. O movimento revolucionário não se constitui de um projeto, não se constitui de uma ideia, se constitui de pessoas associadas, irmanadas pela própria ideia do movimento revolucionário. Se esse movimento mudar de ideia, da dia para a noite, todas as pessoas vão mudar. Como, por exemplo, Lenin dizia que o maior inimigo da revolução é o nacionalismo. Stalin conseguiu mudar, fazer com que o nacionalismo fosse a grande arma da revolução, não só dentro da União Soviética, mas fomentando movimentos nacionalistas aqui ou ali. Hoje em dia, o nacionalismo volta a ser o bandido. E a ideia de que toda a soberania nacional é maligna é uma ideia que já está sendo vendida para as pessoas não como doutrina, mas como imagem, como símbolo. Outro dia assisti um filme com Pierce Brosnan chamado The Detonator. O que é o Detonator? É um sujeito que trabalha para a organização, a divisão anticrime das Nações Unidas. E existe uma quadrilha chefiada por um ex-general russo que rouba uma certa quantidade de plutônio para fazer 2 bombas atômicas e que, com a ajuda de uma outra quadrilha americana, está transportando essas bombas de Bremen para Stuttgart, onde ele pretende usar as 2 bombas como arma dissuasória para fazer certas exigências, modificar a estrutura de poder no mundo. Então, quando ele está ali atravessando o território alemão, a polícia alemã tenta fazer o que pode, mas logo se comprova a tese subjacente de que problemas globais têm que ter soluções globais e, portanto, precisa de uma autoridade global. Então, eles chamam essa divisão anticrime da Unesco, das Nações Unidas, divisão que não existe, na verdade, mas que eles inventam. E o delegado, o enviado dessa comissão, ele tem que enfrentar naturalmente a resistência da polícia alemã, porque a polícia alemã diz: isso aqui é um problema nosso, é um problema alemão, vocês não mandam nada aqui. Daí o sujeito vai lá e prova que ele manda. Então, nesse primeiro momento já fica demonstrado que problemas globais requerem soluções globais. Então, a polícia alemã aparece como o palhaço da história, que é incapaz de lidar com os problemas transnacionais numa escala nacional. Só que
a disputa entre a soberania global e a soberania nacional não se limita só à esfera de quem vai administrar o problema. Não, ela também está subentendida na própria natureza do crime que está sendo praticado. Por quê? O crime junta duas quadrilhas de nacionalistas. Junta um nacionalista russo, que não quer ver a Rússia submetida à nova ordem global, e um nacionalista americano, que fala com sotaque do meio oeste. Então é um redneck, que é um nacionalista americano que também não quer ver os Estados Unidos submetidos à nova ordem global. Então, milhares de pessoas assistem esse filme, acham aquilo tudo muito natural, né, e não percebem que acabaram de ser enganadas. Por quê? Pergunto, existe alguma entidade transnacional que seja capaz de enfrentar o terrorismo melhor do que as nações têm enfrentado? Fala, não, ao contrário. E quantas operações transnacionais de combate ao terrorismo tiveram bom efeito até hoje? O que existe é uma operação nacional americana, né, que às vezes outras nações subscrevem, só para não ficar para trás. Mas quem está agindo lá é uma nação ou outra. Tá certo? E, em segundo lugar, qual é a possibilidade de aliança entre nacionalistas americanos e nacionalistas russos contra o poder global? Você vai ver os nacionalistas russos, a coisa que eles mais odeiam no mundo é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, para eles, representa o movimento nacionalista. A primeira coisa que eles odeiam é americano. A segunda coisa que eles mais odeiam é judeu, porque eles acham que isso aí, eles acham que o globalismo é uma conspiração americano-judaica. Tá certo? E aqui o pessoal, né, nacionalista, a coisa que eles mais odeiam é o movimento comunista e todos aqueles que estiveram associados a ele. Qual é a posição deles com relação aos judeus? Eu digo, depende. Se você vê o judeu por um certo lado, você acha que os judeus são inventores do movimento comunista, então você odeia judeu. Por outro lado, quando você vê Israel sendo atacado por tudo quanto é esquerdista no mundo, então você acha que o judeu é a vítima do processo. Então, a posição que o direitista nacionalista americano pode tomar com relação aos judeus é dupla. Ou ele é amigo do judeu, ou ele é inimigo do judeu. Né? Então, qual é a possibilidade da aliança entre essas duas forças? A possibilidade é nula. Mas no plano simbólico, ela já está forjada. E isso é assim por quê? Porque a revolução, como eu disse, ela só pode existir no futuro. Ela nunca pode se realizar. Ela pode estar sempre em movimento, jamais realizar-se. Como ela não pode realizar-se, ela tem que fazer com que as pessoas comecem a viver não no mundo onde elas estão agora, mas num mundo hipotético futuro. Então, neste mundo hipotético futuro, existem problemas globais que têm soluções globais. E existem grupos nacionalistas, tá certo, que estão tentando destruir tudo. Quando, na realidade, você vai ver que o apoio para esses movimentos terroristas vem exatamente das fontes do poder global, as mesmíssimas fontes. E não é de hoje que vem. Né? Então, assim como esse filme, eu poderia citar milhares e milhares e milhares de outros, onde tudo é apresentado da maneira mais inversa. Sempre. As pessoas dizem, mas é apenas ficção. Eu digo, um momento. Os julgamentos que as pessoas fazem sobre a realidade, que o cidadão comum faz sobre a realidade, é baseado em extensa informação científica? Não, é claro que não. Ninguém tem tempo para se informar sobre todos os fatos. Então, o julgamento é tomado com base no que chamamos topoi, lugares comuns. E esses lugares comuns se impregnam em imagens. Então, as imagens é que decidem, é que são a fonte das decisões políticas populares. Por isso é mais importante, né, você produzir filmes, peça de teatro, programa de televisão, exposição de arte.
mudar, vamos dizer, o imaginário do que você atacar diretamente este ou aquele ponto da opinião pública. Você só pode atacar uma opinião pública quando o imaginário popular já está trabalhado para isso, senão não vai. Né? Vou lhe citar um outro exemplo. Tem um filme chamado Frances, com a Jessica Lange, que conta a história da atriz Frances Farmer. Era a atriz mais bonita que já existiu no cinema americano. Vocês procuram Frances Farmer no Google, põe Google Images, vocês vão ver. Tem um filme que ela fez com Tyrone Power, em que ela faz a bandida, e a Jean Tierney, que era outra mulher maravilhosa, faz a mocinha. Né? Mas você fica consternado, porque a Jean Tierney é uma mulher muito bonita, mas comparada com essa, ela sai perdendo, evidentemente. Então você fala, poxa, mas por que a mocinha tinha que ser, né, a segunda, né, na escala? Mas Frances Farmer, ela foi pega dirigindo, cometendo uma infração qualquer de trânsito, e em vez de lhe darem uma multa, levaram-na para um hospital psiquiátrico, de onde ela nunca mais saiu. Foi submetida a todos os tratamentos mais brutais que você pode imaginar. Tá certo? Naquela época tinha um tratamento de você botar a pessoa na água gelada por 6 horas seguidas, que é para acalmar. Imagina como eu ficaria calmo se me botasse, né? Uma bacia de gelo, botei eu lá dentro, vai ficar calmíssimo. Né? Foi submetida a isso, a não sei quantos eletrochoques, uma série infindável de eletrochoques, e por fim foi lobotomizada. Quando você vê o filme, você tem a impressão que é, vamos dizer, o establishment capitalista malvado que está fazendo isso com a garota. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tem um repórter chamado William Arnold que descobriu tudo. Como muitas outras pessoas de Hollywood, na época, nos anos 30, Frances Farmer era uma simpatizante comunista. E lá pelas tantas quiseram cooptá-la para ela passar para a clandestinidade e fazer o papel de pombo-correio do Partido Comunista. E ela não quis. Como se fez com tanta gente. Né? Ela não quis, mas acontece que aí ela já estava sabendo coisa demais. Então o que era preciso fazer com ela? Era preciso dar um jeito nela. E deram. No filme não se fala disso. Então isso quer dizer que aí você vê o movimento revolucionário usando o seu próprio crime, tá certo? Como um meio de acusar os outros. Então, por exemplo, esse topos de que o establishment psiquiátrico, presta atenção, é um elemento fundamental da estrutura do poder e que sua função é repressiva e não curativa, é um tópico que se espalhou por todo mundo e que todo mundo aceita. Na verdade, isto reflete a condição que existia, não nos países, nas democracias ocidentais, mas na União Soviética, onde o establishment psiquiátrico era realmente isto. Tá certo? E onde ser de oposição era uma doença mental. Quer dizer, o número de pessoas, de intelectuais, de alto gabarito, né, que foram presos em hospitais psiquiátricos, declarados loucos, assim, milhares e milhares e milhares. Então, lá na União Soviética, isso era uma coisa oficial, fazia parte da estrutura do Estado. Tá certo? Literalmente. Agora, analogicamente, você pode dizer que o establishment psiquiátrico no Ocidente tinha alguns aspectos disso e podia ser usado para isso também, embora na maior parte dos casos não fosse. Então, a luta pela liberação dos doentes mentais, para liberá-los da opressão do sistema psiquiátrico, ela progrediu e adquiriu força aonde? Na União Soviética? Não, no Ocidente. Então, onde o problema realmente existia, a opressão era demasiada para que se pudesse fazer a oposição. Então, criou-se a oposição aonde o problema só existia analogicamente, ou seja, como figura de linguagem. Ou seja, havia um sistema psiquiátrico, na maior parte dos casos, ele visava realmente a curar as pessoas com maior ou menor sucesso, tá certo? Mas em certos casos podia ser usado como instrumento de opressão. Por exemplo, né, o marido que queria se livrar da esposa, então armava, soltava uma propina para um psiquiatra, o psiquiatra assinava um atestado que ela estava louca, ele se livrava da mulher. No Brasil houve um famoso caso
em que uma senhora milionária começou a ser seduzida pelos comunistas e começou a colaborar com eles. O marido não gostou, arrumou um atestado, botou ela no hospital, da onde ela foi raptada por um grupo de comunistas, inclusive o poeta brasileiro Jamil Al-Mansur Haddad. Foi um escândalo, isso aconteceu nos anos 60. Então, claro que havia esses casos também aqui, só que para isto você precisava um agente que corrompesse os médicos para fazer isto, né? Prova de que isto não era o procedimento normal. Agora, na União Soviética, isso era o procedimento normal. Tá certo? Então, isso quer dizer que o mesmo movimento revolucionário que na União Soviética encarcerava pessoas como loucas pelo simples fato de serem de oposição, criou um movimento de antipsiquiatria no Ocidente para acusar o establishment psiquiátrico ocidental de fazer isto. E teve muita gente no meio conservador que aceitou isso. Por exemplo, o grande psiquiatra Dr. Thomas Chas, do qual eu tenho a honra de ser colega, né, no site, no ONG Forces.org, que é uma ONG que luta pelos direitos dos fumantes. Então, estão lá, o conselho faz parte, né? Eu, o Dr. Thomas Chas e outros indivíduos. Então, tenho o maior respeito pelo Dr. Thomas Chas. Mas ele embarcou nesta coisa. Então, olhando o sistema psiquiátrico sob certo aspecto, ele parecia ser um instrumento do establishment, embora ele não fosse isso essencialmente, e não fosse isso na maior parte dos casos. Mas com um pouquinho de retórica, você faz com que um aspecto pareça ser o todo. Agora, onde ele é realmente o todo, bom, não houve oposição nenhuma. Os exemplos podem se multiplicar ad infinitum. E foi justamente examinando esses exemplos que eu acabei notando que a inversão de sujeito e objeto é um dos elementos fundamentais da lógica revolucionária. Então, nós não temos tempo aqui, esse também não é o nosso tema fundamental, para investigar por que isto se disseminou no Ocidente. Mas não digo uma das causas, uma das condições sem as quais isto não poderia jamais ter acontecido é a perda generalizada do senso de imortalidade. Por quê? Se o indivíduo perde o senso de imortalidade, ele perde a medida correta do tempo. Veja, mesmo entre populações religiosas, todo mundo acredita o seguinte: você vai morrer e daí você vai ter uma outra vida. Eu digo, isto é a ideia mais estúpida que alguém pode meter na cabeça. Não pode haver uma outra vida, é a mesma vida. Você já está na mesma vida que você terá na escala de imortalidade. Tanto que, nesses casos registrados, né, de experiência em estado de morte clínica, onde não há atividade cerebral, o indivíduo morto se vê a si mesmo, ele vê as pessoas que estão no recinto junto com ele. Caiu só o som? Ou... E aí, e o som continua? Só pelo áudio, acho. Só para quem está só no áudio. Quem está no áudio no vídeo não escuta. Tivemos um problema técnico aqui, já vamos consertar, já.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Aqui é o nosso canal. Aqui são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.